Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 2 assaltantes que agiam com violência na zona sul de São Paulo foram presos. Eles roubavam principalmente celulares e alianças. Um crime cada vez mais frequente, não é, Sérgio? Um adolescente também foi apreendido. Foram ao menos 10 roubos. Num deles, balearam a vítima no pescoço. A quadrilha agia sempre em bairros da Zona Sul e era bastante violenta. Num dos roubos, um casal de amigos conversava no carro com a porta do passageiro aberta. Por este ângulo, dá para ver a chegada dos criminosos em 2 motos. O jovem reagiu, levou 2 tiros e passou mais de 2 semanas no hospital. Foi por milagre. Não vai ficar sem sequelas. A bala atravessou o pescoço dele, está alojada no ombro e teve só ferimentos leves na traqueia e no esôfago. As investigações apontam que foram pelo menos 10 assaltos em menos de um ano. Este homem fumava na calçada quando teve a aliança e o celular levados em poucos segundos. As vítimas eram surpreendidas sempre no momento que estavam, na verdade, vivendo, né? E seja na fila de um restaurante, seja indo na padaria. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia a descobrir a quadrilha especializada no roubo de alianças. Dos 5 suspeitos identificados, 2 são irmãos e estão presos. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido. E aí foi identificado primeiro o indivíduo que foi o atirador, em seguida chegou-se no irmão dele e por último chegou no adolescente, que é o terceiro autor mais importante aí, que é o que entra em luta corporal com a vítima e que incita o indivíduo David, o autor David, a disparar, né, a alvejar a vítima. A investigação revelou ainda o esconderijo da arma usada nos assaltos. Estava enterrada num matagal, numa comunidade também da Zona Sul. Este vídeo mostra a rapidez com que os criminosos mudam a placa da moto depois dos crimes. A polícia ainda tenta identificar os receptadores dos objetos roubados. As defesas do adolescente apreendido e dos irmãos presos não foram encontradas. 2 suspeitos ainda estão foragidos. Eu sinto um alívio em saber que os bandidos que atiraram no meu filho estão presos. Infelizmente, a onda de violência está gigante. É sair na rua e correr o risco de tomar um tiro por causa de uma aliança, de um celular. Infelizmente. Governo propõe salário mínimo de R$ 1.630 no orçamento de 2026. Notícias falsas sobre vacinação de crianças se espalham pela internet e preocupam as autoridades. Ação para prender envolvidos em assassinato de policial termina com 5 mortos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, assaltantes invadem salão de beleza de luxo para roubar mais de 100 quilos de cabelo. Israel anuncia a morte de mais um comandante do Hamas na faixa de Gaza. Sem treinadores, sem vitórias no Brasileirão, Santos flerta com técnico já conhecido da torcida. E a expectativa para Corinthians e Fluminense, jogo que terá a transmissão da Record, R7 e Play Plus. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Uma quadrilha foi alvo de uma operação conjunta das polícias de Goiás, São Paulo e Distrito Federal. O grupo é suspeito de movimentar mais de 3 milhões de reais em fraudes eletrônicas. Apenas uma empresária de Goiás teve R$500 mil sacados da conta por meio de transações indevidas. Ainda estava escuro quando os policiais saíram para surpreender os alvos. 27 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo e no Distrito Federal. Pelo menos 11 pessoas foram presas, suspeitas de fraudes eletrônicas. A investigação mostrou que os criminosos passavam por funcionários de bancos. Eles ligavam para as vítimas e alegavam um problema na conta. Depois pediam para que instalassem um aplicativo e confirmassem algumas informações. A partir daí, os estelionatários passavam a fazer transferências.
Em apenas 3 meses, a quadrilha movimentou R$3.300.000. O caso começou a ser investigado depois que uma empresária de Goiás teve um prejuízo de R$500 milhão. Como todo crime eletrônico hoje em dia, ele não é um crime mais de um estado só. A pessoa não está fisicamente no mesmo lugar que a vítima. Então, nesse caso, a vítima estava em Goiás e os aplicadores de golpe, beneficiários em Brasília e em São Paulo. A orientação da polícia é para sempre desconfiar de ligações de supostos atendentes de banco e jamais clicar em links que não sejam dos aplicativos oficiais das instituições. Tendo o aplicativo oficial do banco, tudo que você vai fazer vai ser dentro daquele aplicativo. Nunca instalar nada que alguém peça para instalar, porque isso é vulnerabilidade. O chefe do tráfico de drogas de uma comunidade no Rio de Janeiro foi morto numa operação para prender os assassinos do policial João Pedro Marchini, de 38 anos. Ele morreu durante um assalto ao tentar defender a mulher, que é juíza. Detalhe, Cris, essa comunidade é a mesma onde há 20 anos uma mulher filmou do apartamento dela e denunciou depois a ação de criminosos. Essa denúncia acabou virando um filme recentemente. E veja que a juíza se salvou porque estava dentro de um carro blindado. Outros 4 suspeitos também morreram na ação de hoje. A operação teve apoio do helicóptero da Polícia Civil. Enquanto a aeronave sobrevoava a comunidade, traficantes e policiais trocavam tiros nas vielas. O confronto aconteceu na ladeira dos Tabajaras, entre os bairros de Copacabana e Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Também houve tiroteio nas ruas que dão acesso ao local. A ação foi realizada para cumprir mandados de prisão contra 2 acusados de envolvimento no assassinato de um policial civil no dia 30 de março. Segundo as investigações, após a morte do agente, eles teriam fugido para uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho. Depois partiram para a ladeira dos Tabajaras, também dominada pela mesma facção criminosa. Os 2 alvos, Antônio Augusto D'Angelo e Wallace Andrade de Oliveira, não foram encontrados. A dupla é acusada de participação na morte do policial civil João Pedro Marchini, de 38 anos, marido da juíza Tula Melo. O casal, que estava em carros separados, foi abordado por assaltantes na zona oeste da cidade. Marchini integrava a Coordenadoria de Recursos Especiais, grupo de elite da Polícia Civil, e foi executado a tiros ao tentar defender a esposa do roubo. Durante a operação de hoje, 5 suspeitos de envolvimento com o crime foram mortos no tiroteio. Entre eles, o homem apontado como o chefe do tráfico de drogas no Tabajaras, Vinícius Kleber de Carlantônio, conhecido como Cheio de Ódio. As informações de inteligência dão conta que o Cheio de Ódio estava também naquele evento, no evento que vitimou o nosso policial Marchini, porque o carro era o carro utilizado por ele, diretamente por ele, juntamente com os outros 2 que foram identificados pela perícia que nós fizemos lá no veículo. A Polícia Federal prendeu um torcedor colombiano suspeito de envolvimento na morte de 2 pessoas em Porto Alegre. Eles torciam para o Atlético Nacional e estavam no Brasil para assistir ao jogo contra o Internacional pela Libertadores. As imagens das câmeras de monitoramento ajudaram a identificar Jefferson Hernando Pamplona, de 33 anos. Ele é um dos suspeitos de matar Manuel Velásquez Cartagena. A principal hipótese é vingança. A vítima foi apontada pelo grupo como responsável por esfaquear outro torcedor. Alejandro Zuluaga morreu no local. Eram torcedores do mesmo time, do Nacional, da mesma torcida organizada e que eram amigos. E que por algum contexto ali resolveram se agredir e começou toda aquela tragédia que resultou nas 2 mortes dos colombianos. O torcedor foi preso em flagrante aqui na rodoviária de Porto Alegre, horas depois do crime, enquanto tentava embarcar para São Paulo. A polícia mantinha o caso em sigilo para não atrapalhar as investigações. Os outros suspeitos estão sendo monitorados pela Polícia Federal nas estradas e nos aeroportos. O esquema de segurança no entorno do estádio Beira-Rio havia sido reforçado para o jogo entre Internacional e Atlético Nacional pela Libertadores.
Durante a revista, 6 torcedores colombianos foram detidos com facas. Um deles era Victor, que assinou um termo circunstanciado e foi solto. Horas depois, matou o próprio amigo. O primeiro homicídio já está esclarecido, foi esclarecido, o autor faleceu e foi só ele que agiu. O segundo homicídio está em processo de esclarecimento. 6 veículos se envolveram em um engavetamento na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Um caminhão carregado de areia perdeu o freio e bateu nos carros. Um deles ficou prensado entre outro caminhão. O motorista foi socorrido em estado grave. 2 homens foram presos e 7 menores apreendidos durante uma operação contra crimes de ódio na internet em 7 estados. A investigação começou em fevereiro, depois que um adolescente participou de um desafio nas redes sociais e botou fogo em um homem em situação de rua no Rio de Janeiro. 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 8 cidades do Rio de Janeiro contra suspeitos que pagavam propina para funcionários de um banco e lotéricas. Eles acessavam as contas bancárias das vítimas e desviavam dinheiro do Fundo de Garantia e do Seguro-Desemprego. Quase 28 milhões de estudantes têm o direito de serem vacinados nas escolas, mas os pais precisam autorizar a aplicação. Só que mentiras espalhadas na internet têm gerado dúvidas e podem comprometer a adesão à imunização que começou ontem numa grande campanha nacional. Sofia e Marcela são melhores amigas, estão sempre juntas e nem na hora de tomar vacina elas se desgrudam. As mães optaram pela imunização das filhas na escola. Agiliza muito a nossa vida e é bom para as crianças também, que elas ficam menos apreensivas no momento de aplicar a vacina. A vacinação nos colégios começou nesta semana em todo o país, numa parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação. A meta é vacinar 90% dos estudantes de até 15 anos. Mas, para aplicar a vacina, os pais ou responsáveis precisam dar autorização, bem diferente do que circula em redes sociais. O Ministério da Saúde alerta que é mentira que as crianças e adolescentes vão ser vacinados à força, sem o consentimento dos pais. Também não é verdade que os pais que recusarem a vacinação vão ser presos ou perderão a guarda dos filhos. Nós temos ali um termo que deve ser oferecido aos pais para consultá-los. O papel do SUS é garantir o direito, garantir o acesso à proteção. E é isso que a vacinação dá. Então, os pais eles devem olhar a vacina como um benefício, como algo que protege. E é algo que vai fazer bem à criança, vai fazer bem à saúde da criança. A campanha nas escolas vai até 25 de abril. O objetivo é vacinar quase 28 milhões de estudantes da educação infantil ao ensino médio. E agora também vai ser possível acompanhar se o filho está imunizado pela versão digital da carteira de vacinação. Eu trouxe a caderneta da minha neném para ela vacinar, porque a gente trabalha, né? Aí às vezes não tem tempo de ir no posto, eu acho muito importante. Uma tempestade de granizo provocou estragos e assustou os moradores de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Veja essas imagens. Feitos por moradores mostram as ruas cobertas de pedras de gelo. Uma retroescavadeira foi usada para remover o granizo acumulado. Nessa escola, a grama do pátio parecia ter sido coberta por neve. Segundo a Defesa Civil, 120 casas foram afetadas. O Corpo de Bombeiros também informou que atendeu 30 chamadas durante o temporal. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para mais de 700 municípios. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem algum estado que merece mais atenção? Tem sim, Cris, principalmente Minas Gerais. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você que nos acompanha. A expectativa é de que caia uma grande quantidade de água em um curto espaço de tempo, o que aumenta o risco de transtornos. Em Belo Horizonte, a chuva vem com força, máxima de 26 graus. Já na capital paulista e em Palmas, previsão de pancadas com raios, máximas de 25 e de 29 graus.
Hoje a chuva mais pesada caiu sobre a Bahia e o Tocantins. Agora, aqui nas imagens de satélite, vocês estão vendo essas manchas coloridas? São as áreas com chuva neste momento. Amanhã, a circulação de ventos na atmosfera favorece o retorno dos temporais entre São Paulo e Rio de Janeiro. Nas regiões centro-oeste e norte, a combinação de calor e umidade forma nuvens carregadas. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus nesta quarta-feira. No Rio de Janeiro faz até 29. Em Cuiabá, 28. Calor de 34 em Salvador e até 31 em Macapá. Momento de interatividade por aqui com o Tempo Delivery. O João escolheu a cidade de Igaraci, na Paraíba. Bem-vindo, João. Até sexta-feira, predomínio de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva para você. Os termômetros ficam entre os 31 e os 32 graus. O Lucas é de Cruzeiro, no interior de São Paulo. Oi, Lucas. Entre amanhã e quinta, muito cuidado. Tem possibilidade de chuva forte com raios aí no Vale do Paraíba. À tarde faz 25, 26 graus. Na sexta, o tempo volta a firmar. Participe também do nosso Tempo Delivery. Aproveite e poste agora seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até amanhã, Lide. No Iraque, a tempestade é de areia. Mais de 3.700 pessoas precisaram de atendimento médico depois que uma tempestade de areia atingiu o país. A areia tomou as ruas de cidades das regiões central e sul. Segundo as autoridades, a tempestade se formou no deserto da Arábia e chegou ao território iraquiano ontem à noite. Aeroportos suspenderam voos e escolas foram fechadas. Os hospitais ficaram lotados de pessoas com problemas respiratórios. Veja a seguir, governo envia ao Congresso proposta de lei orçamentária de 2026 e sugere salário mínimo de R$ 1.630. E ainda hoje, Donald Trump declara estar aberto à negociação tarifária com a China. Governo chinês pede a companhias aéreas do país que não recebam aeronaves compradas dos Estados Unidos. O presidente Lula assinou hoje a regulamentação do MOVER. O Programa de Mobilidade Verde e Inovação estimula a descarbonização da frota de automóveis brasileira. Lula também participou do anúncio de investimentos de uma montadora japonesa e visitou obras no Rio de Janeiro. Pela manhã, o presidente Lula visitou as obras da Via Dutra, em Paracambi, no interior do estado. A rodovia é uma das mais importantes do país e liga as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Depois de um ano, foram concluídos 25% das obras, que fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento. O investimento no trecho de 8 quilômetros, em plena Serra das Araras, é de R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais. Quando você pega uma obra dessa, você não mede ela pelo tamanho. A importância dela não é o tamanho. A importância dela é a qualidade do serviço que ela vai prestar para a sociedade. À tarde, o presidente Lula veio à região sul do Rio de Janeiro. Em Resende, ele participou de um evento na montadora japonesa Nissan. A empresa vai contratar 400 novos funcionários para aumentar a produção na fábrica. O presidente se encontrou com trabalhadores da indústria, que programou um investimento de 2 bilhões e 800 milhões de reais no Brasil. No evento, Lula assinou a regulamentação do Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, que estimula investimentos em novas tecnologias e aumenta as exigências de descarbonização da frota automotiva brasileira. Não existe nada impossível quando a gente tem vontade de fazer. E eu voltei à presidência da República para provar que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Não, nós precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprender uma profissão, para as pessoas poderem constituir família, terem prosperidade e viver bem num padrão de classe média. Hoje, o governo enviou ao Congresso Nacional, na data limite, a proposta de lei orçamentária de 2026. Está aí na Farfã e com destaque para o salário mínimo. Boa noite.
Pois é, Sérgio. Muito boa noite para você, para a Cris e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. A LDO estabelece as prioridades do governo federal e serve como base para a elaboração do orçamento da União. O governo propõe um aumento de R$ 112 no salário mínimo, que passaria a ser de R$ 1.630. Essa projeção considera um crescimento real de 2,5% acima da inflação. O texto também define uma meta de superávit primário de pouco mais de 34 bilhões de reais para o próximo ano, o equivalente a 0,25% do produto interno bruto. A estimativa de inflação é de 4,9% até o fim de 2025, com expectativa de queda para 3,5% em 2026. O governo também prevê um crescimento da economia de 2,5% no próximo ano. Os valores ainda podem ser alterados durante a tramitação do projeto aqui no Congresso Nacional. E os parlamentares têm até o dia 17 de julho para apreciar a proposta. Cris, Sérgio. Obrigado, Tainá. Veja a seguir: assaltantes invadem salão de beleza em São Paulo e roubam mais de 100 quilos de cabelo. E no futebol, a expectativa para a disputa entre Corinthians e Fluminense no Brasileirão, que vai ter transmissão da Record, R7 e Play Plus. Cinco integrantes de uma quadrilha especializada na receptação de veículos utilitários roubados foram presos em São Paulo. E veja que pista interessante. A polícia chegou até eles depois de encontrar um bilhete com nomes e telefones num dos carros recuperados. Dezenas de carcaças espalhadas num matagal da Zona Leste. Segundo a polícia, essa é a área de desmanche da maior quadrilha de receptação de veículos utilitários roubados da capital paulista. Depois que as peças eram retiradas, as partes sem valor comercial ou que poderiam identificar o veículo eram queimadas. Quando a polícia chegou, algumas ainda tinham fumaça. Polícia! Polícia! 2 depósitos de peças também foram descobertos na mesma região. Para-choques, amortecedores, rodas e pedaços de carroceria seriam comercializados pelo grupo. Segundo a polícia, um motor poderia ser vendido no mercado ilegal por cerca de R$ 35 mil. A investigação começou em setembro do ano passado, depois que um veículo roubado foi encontrado pela polícia. Dentro do carro havia um papel com 4 nomes e números de telefone. Eram integrantes da quadrilha. De acordo com a polícia, o grupo desmanchava em média 3 veículos por semana. A polícia pediu autorização para a Justiça para interceptar as conversas telefônicas dos números anotados no papel. A investigação identificou 18 pessoas. 5 foram presas, entre elas o homem apontado como o chefe da quadrilha. Essas imagens são do momento da prisão de Tauan de Oliveira Isidoro, de 28 anos. A investigação vem apontando que ele determina, ele indica tarefas a serem executadas, indica o modo onde vai ser executado, o local onde vai ser executado. Todos os integrantes abaixo ali, hierarquicamente dele, prestam conta para ele. A defesa de Tauan não retornou aos contatos. A polícia tenta encontrar agora outros suspeitos que participavam do esquema. Criminosos roubaram, veja só, mais de 100 quilos de cabelo de um salão de beleza de luxo em São Paulo. Eles renderam e amarraram uma funcionária durante a ação. As câmeras de segurança registraram cada passo desse golpe, quase como um filme. Acompanhe. O crime foi gravado pelas câmeras de segurança. A faxineira abre a porta e logo é rendida pelo primeiro assaltante. Repare que ele usa uma peruca como disfarce. A mulher é levada para os fundos enquanto o segundo ladrão entra. Ele também está de peruca longa. A dupla procura por perucas e cabelos vendidos no salão. Enquanto a funcionária é imobilizada e tem as mãos amarradas, o outro assaltante recolhe os produtos na vitrine e coloca num saco. É possível ouvir o assaltante falar ao telefone. Ele parece receber instruções de um segundo cúmplice. Todo o roubo durou menos de 15 minutos. As vitrines onde as amostras eram guardadas agora
estão vazias. Foram levados daqui cerca de 100 quilos de perucas e mechas de cabelos naturais. Os assaltantes deixaram para trás apenas esses sacos plásticos que eles mesmos trouxeram para roubar os produtos. Sara é a dona do salão, frequentado por celebridades em São Paulo. Marroquina, ela está há 20 anos no Brasil e acredita que os criminosos tinham informações privilegiadas. E eu acho uma pessoa está passando informações para aquela pessoa que estava aqui. Eles falaram onde a Sara guarda as joias dela. No começo do mês, o salão também foi alvo de assaltantes que fugiram sem levar nada. A empresária está assustada e teme pela segurança dos funcionários. Não pode invadir, não pode arriscar a vida dos outros. Eles levaram todos os meus anos do trabalho, só isso. Meus anos do... Notícia internacional, um comandante do Hamas que assumiu uma célula terrorista no norte da faixa de Gaza foi morto pelo exército israelense. Mohamed Al-Ajla morreu numa ofensiva no último domingo, mas a identidade dele só foi confirmada hoje. É o terceiro líder do Hamas, eliminado pelas forças de defesa de Israel, desde a retomada dos combates em Gaza há 4 semanas. Al-Ajla era responsável por armar o grupo terrorista. O exército israelense também bombardeou hoje uma área no sul do território palestino, onde outro comandante do Hamas estaria escondido. Não há informações se ele sobreviveu ao ataque. O primeiro-ministro israelense foi hoje até a faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu elogiou o empenho das tropas e enviou um recado aos terroristas. Estamos determinados a libertar nossos reféns e a alcançar todos os nossos objetivos de guerra, disse o premier. A última rodada de negociações começou ontem no Cairo e acabou sem avanços. A primeira fase da trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas terminou em 1º de março. Desde então, Egito, Estados Unidos e Catar atuam como mediadores para tentar restaurar o cessar-fogo em Gaza e garantir a libertação dos sequestrados. O governo acredita que 24 dos 59 reféns estão vivos. O Hamas anunciou que perdeu contato com os terroristas que cuidavam do cativeiro onde estava o soldado Idan Alexander, que tem cidadania americana e israelense. Aqui no Brasil, crescem as ameaças antissemitas. Desde outubro de 2023, quando começou o mais recente conflito entre Israel e os terroristas do Hamas, o número de casos quadruplicou. Ativistas interrompem a mesa de discussão em uma sala da Universidade do Ceará, em Fortaleza. No local estavam 2 professores judeus, entre eles o Mateus Alexandre. Não se tratava de uma visão unilateral sobre um lado ou outro, se tratava, na verdade, de uma visão crítica e reflexiva, como é própria do mundo acadêmico. Trouxemos um professor de outro estado, ele foi embora, o evento não aconteceu. O professor também já foi atacado na internet. Ameaças das mais terríveis, comentários dos mais terríveis, com claro teor antissemita. Com o conflito mais recente entre Israel e o Hamas, disparou o número de casos de antissemitismo no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul lideram os ataques. Dados da Confederação Israelita do Brasil revelam que as denúncias de antissemitismo mais que quadruplicaram em 3 anos. Passaram de 397 em 2022 para 1.788 em 2024. As redes sociais foram o espaço mais usado por criminosos. O antissemitismo, que é uma forma de racismo, ele é inafessável, imprescritível. É um crime. E eu acho que a gente tem que trabalhar para que isso não se normalize. Esse empresário, que prefere não se identificar, já foi vítima mais de uma vez. Chega a acontecer uma dor física. Desde criança, ouvia não anda com o uniforme da escola na rua, da escola judaica. Há 6 meses, ele criou um projeto com palestras gratuitas sobre o tema. Somos brasileiros, somos judeus. E a gente tem que ter um espaço como qualquer outro. O presidente da Federação Israelita de São Paulo diz que é preciso combater não apenas o antissemitismo, mas todo tipo de preconceito. Nós não lutamos única e exclusivamente contra o antissemitismo, mas também nós lutamos contra o racismo e qualquer tipo de discurso de ódio. A recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro evolui bem, de acordo com os médicos. 48 horas depois da cirurgia no abdômen, ele fez fisioterapia e caminhou no hospital.
Bolsonaro caminhou pelo primeiro andar do hospital onde está internado em Brasília. As imagens mostram o ex-presidente durante uma sessão de fisioterapia. Ele contou com o apoio de um andador, da equipe de enfermagem e também de um médico. As imagens revelam que Bolsonaro usa um dreno bilateral e outros 2 drenos na parte inferior do abdômen. Ele também está com um acesso central na altura do peito, por onde recebe medicação e alimentação. Além disso, utiliza uma sonda no nariz. Uma enfermeira ao lado do ex-presidente levava um monitor cardíaco portátil. Já se passaram as 48 horas mais críticas depois da cirurgia. Segundo os médicos, Bolsonaro continua sem sangramentos ou infecções, complicações comuns em procedimentos como esse último, que durou mais de 12 horas. Em mensagem, o ex-presidente afirmou que está focado na recuperação da cirurgia mais invasiva que já enfrentou até hoje, a 6ª desde a facada em 2018. O ex-presidente escreveu ainda que é imensamente grato a Deus e agradeceu ao povo brasileiro pela fé e orações que tem recebido. No fim da mensagem, declarou: vamos superar mais esse desafio. No fim da tarde, Bolsonaro fez mais uma caminhada, dessa vez sem andador. O ex-presidente continua internado na UTI, sem previsão de alta e ainda sem poder se alimentar normalmente. As visitas estão restritas aos familiares. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência foi intimado a depor na Polícia Federal. Luiz Fernando Correia deve ser interrogado sobre uma suposta ação de espionagem contra o Paraguai. A Polícia Federal investiga a denúncia de que a agência teria hackeado os sistemas do governo paraguaio para ter informações sobre negociações envolvendo a usina hidrelétrica de Itaipu. Em nota, Luiz Fernando Correia disse estar à disposição para prestar esclarecimentos. O ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, e a esposa Nadine Heredia foram condenados a 15 anos de prisão no escândalo que envolve a construtora brasileira Odebrecht. De acordo com a Justiça, eles receberam doações ilegais da Odebrecht para as campanhas de 2006 e 2011. A empreiteira confessou o envolvimento em esquemas de corrupção em vários países. A defesa vai recorrer da sentença e Nadine pediu asilo na Embaixada do Brasil em Lima. Na Espanha, autoridades afirmam que a invasão de imóveis se tornou um negócio e deixou de ser um protesto por falta de moradia. Em alguns casos, os donos precisam pagar para ter de volta a posse da própria casa. Após uma separação em 2023, Elvira se viu sem lugar para onde voltar. Ela não conseguiu tirar os inquilinos do próprio apartamento na região de Barcelona e acabou indo morar com o filho e a nora. La verdad es que hasta ahora ya han pasado 22 meses, ellos dejaron de pagar cuando yo lo solicité y no se quieren ir del piso. Casos como o de Elvira vêm se tornando cada vez mais frequentes na Espanha. Além de inquilinos que se recusam a sair do imóvel, há também as invasões de prédios vazios. Esta é uma escola antiga, desativada há mais de 10 anos. Até 3 meses atrás, cerca de 20 pessoas ocupavam o interior do prédio. Diziam que queriam fazer aqui um centro cultural. Fotos divulgadas pela prefeitura da cidade mostram como estava o interior do prédio no dia em que a polícia chegou para retirar os invasores. O prefeito chama um deles de profissional das ocupações. É um profissional da ocupação. A ocupação ilegal se ha convertido em um grande negócio para mafias de ocupación que se dedican a entrar en pisos que son propiedad o de sociedades o de particulares, entran, cambian la cerradura y automáticamente pasan a vender las llaves de la nueva cerradura a un tercero ou a outra persona por 2.000, 3.000 ou 4.000 euros. O prefeito afirma que o movimento de ocupação, em vez de ser um protesto contra a falta de moradia, acaba prejudicando os mais necessitados. La mayoría de las ocasiones estamos hablando de personas que han convertido la ocupación en su modus vivendi, han convertido la ocupación en una forma de vida o han convertido la ocupación en un negocio. Josep e Esther tiveram que ir morar numa van enquanto tentavam recuperar a casa alugada.
Esta foi a casa de Giuseppe e Esther por mais de um ano, uma garagem de 24 metros quadrados. No começo, eles tinham uma van pequena que não tinha espaço para dormir. Então, colocaram um colchão ali na parte de cima e todas as noites tinham que subir por essa escada de madeira. Depois, quando perceberam que a situação se prolongou, conseguiram comprar um outro veículo um pouco maior e o quarto passou a ser aqui atrás. Esto es parte de la cama, de lo que se llama cama, que bueno, para un fin de semana está muy bien, pero para tantísimos meses no. Aqui é uma base dura e mesmo quando desciam os bancos, não havia conforto nenhum. O casal teve que usar a criatividade para viver aqui por tanto tempo. Um camping à força. Essa era a geladeira deles aqui na garagem, né? Então, uma pequena, um frigorífico elétrico, ele disse que pagou mais ou menos 400 ou 500 euros. Sim. E era tudo o espaço que eles tinham para guardar as comidas de geladeira, era isso aqui. Quando finalmente conseguiram voltar para casa, que compraram há mais de 20 anos, ainda tiveram a surpresa de encontrar o imóvel mal cuidado. Histórias que têm em comum sentimentos de ansiedade e insegurança. Sem ter onde morar, essas pessoas precisam tocar a rotina, o trabalho, a família. Um desafio que cada vez mais espanhóis têm medo de ter que enfrentar. Tengo que seguir luchando y tengo que estar bien siempre. Me lo digo a mí misma, tengo que estar bien porque yo tengo 2 hijos y ellos tienen sus vidas. Yo tengo esperanza de que sí se resuelva esta situación. O presidente Donald Trump declarou hoje que está aberto a uma negociação tarifária com a China, mas que Pequim precisa tomar a iniciativa da conversa. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, leu um comunicado do presidente Trump. A China precisa fazer um acordo conosco. Nós não precisamos fazer um acordo com eles. Não há diferença entre a China e qualquer outro país, exceto que eles são muito maiores. As tarifas recíprocas impostas por Donald Trump contra a China chegaram a 145%. O percentual foi anunciado depois de uma retaliação de Pequim que subiu para 125% as taxas cobradas de produtos importados dos Estados Unidos. Hoje, a China ordenou que as companhias aéreas do país não recebam mais entregas de jatos da empresa americana Boeing. As transportadoras também irão suspender as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas americanas. Trump disse que a China está renegando um grande acordo com a Boeing. A Casa Branca informou que o presidente analisa mais de 15 propostas comerciais com diversos países e que cerca de 75 nações entraram em contato para negociar tarifas de importação. Os anúncios só serão feitos quando os acordos forem concretizados. Na política interna, o secretário Marco Rubio afirmou que Trump cancelou 139 subsídios do Departamento de Estado no valor de 214 milhões de dólares, o equivalente a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A medida busca reduzir gastos do governo. Hoje, o presidente americano exigiu que a Universidade Harvard peça desculpas por rejeitar as exigências do governo. A instituição se recusou a encerrar programas de diversidade de gênero e a combater atos antissemitas. Em resposta, Trump disse que Harvard pode perder isenção fiscal e congelou o equivalente a 13 bilhões de reais em recursos para a universidade. Agora vamos aos números do mercado financeiro aqui no Brasil. O dólar fechou a terça-feira valendo R$ 5,89. A moeda americana teve uma elevação de 0,66%. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, teve queda de 0,16% e terminou o pregão com mais de 129 mil pontos. Representantes de 41 países participam da maior feira de turismo da América Latina que acontece em São Paulo. Entre os expositores do evento está o Templo de Salomão, que recebe turistas do mundo inteiro e, desde o ano passado, faz parte da lista oficial de pontos turísticos da capital. Corredores lotados, olhares atentos e muitas descobertas. A expectativa é que 30 mil pessoas passem por aqui. É a maior feira de turismo da América Latina. Todo mundo que movimenta o turismo na América Latina está hoje nessa feira. Entre os destaques deste ano, um espaço que une fé, história
e arquitetura monumental. O Templo de Salomão marca presença no estande dedicado à cidade de São Paulo. O turismo religioso é algo forte dentro da cidade de São Paulo, como também a gastronomia, a cultura, os eventos internacionais. A construção de 56 metros de altura está localizada no coração da capital paulista e já recebeu mais de 32 milhões de visitantes desde a inauguração em 2014. É uma oportunidade estratégica, justamente para consolidar a presença global do templo, para que outras pessoas do mundo inteiro conheçam a experiência imersiva que é apresentada no templo pelo Jardim Bíblico. Com árvores centenárias, réplicas de monumentos e de artefatos sagrados, o Jardim Bíblico promove uma viagem no tempo. É um espaço temático, ele começa contando a chegada dos hebreus no Egito, período da escravidão, saída, passa pela réplica do tabernáculo construído por Moisés no deserto, em tamanho real. As pessoas têm a experiência de entrar no tabernáculo, conhecer como era nos tempos bíblicos. A visita ao Templo de Salomão começa aqui, no memorial. É neste cenário que o visitante é recebido por um sacerdote, com vestes típicas da época. Durante 1 hora e 15 minutos, histórias e símbolos do povo hebreu ganham vida diante dos olhos. Quem visita o local sai certo de ter vivido uma experiência única. Maravilhoso, indescritível. Eu nunca vi nada tão lindo na vida que eu estou vendo agora. O técnico argentino Jorge Sampaoli é o nome da vez para assumir o comando do Santos. Será que é mesmo? Vamos conversar com o Bruno Lohans, que está com a gente, para esclarecer esse assunto. Bruno, boa noite. Teve coletiva, convocou-se entrevista, etc. Nome do técnico que é bom não saiu, mas você sabe tudo. Eu sei tudo, se você souber me conta também. Boa noite, Cris, boa noite, Sérgio, e boa noite a você que acompanha o JR. A torcida do Santos vai ter que esperar mais um pouco. O diretor executivo do clube disse que o cenário é de reconstrução e que o novo técnico vai ter que se enquadrar ao projeto. A diretoria do Santos afirmou que não tem pressa para contratar um novo técnico. A saída do Pedro Caixinha é uma derrota para todos nós, é um passo atrás e por isso que a gente vai tomar o tempo necessário para escolher um novo comandante. Essa decisão ela não vai acontecer do dia para a noite. O argentino Jorge Sampaoli é o favorito para assumir o Peixe. Em 2019, o treinador levou o clube ao vice-campeonato brasileiro, mas no fim daquele ano, técnico e diretoria se desentenderam e Sampaoli deixou a Vila Belmiro. Parece que o Santos está querendo reviver uma época, curtir uma nostalgia em relação ao que aconteceu em 2019. Porque não faz muito sentido a escolha se a gente for avaliar o que o Santos tem feito, as mudanças de treinadores. Nos últimos anos, o cargo de treinador do Santos é muito instável e as trocas se tornaram constantes. De 2020 para cá, 13 técnicos comandaram o clube. Isso representa, em média, uma demissão a cada 4 meses. O diretor executivo do Peixe deixou claro que o cenário atual é de reconstrução e cobrou a modernização do clube. O Santos é um clube que precisa ter muito orgulho do seu passado. Só que ele precisa saber diferenciar o que é orgulho do passado de saudosismo. O saudosismo vai matar o Santos Futebol Clube. O início do Santos no Brasileirão deste ano é o pior na era dos pontos corridos. 1 empate e 2 derrotas. Amanhã, contra o Atlético Mineiro, em casa, o time vai tentar a primeira vitória. A Record reuniu as marcas parceiras do Brasileirão para celebrar o sucesso das transmissões do campeonato, que a cada rodada conquista mais a paixão dos torcedores. Nesta terça-feira, a Record recebeu em sua sede em São Paulo os patrocinadores do Campeonato Brasileiro de 2025 para celebrar e fortalecer a parceria de sucesso. É um grande reconhecimento, né? Engrandece todo o nosso investimento, mostra que tudo valeu a pena. A gente está no ano, cara, que vai virar um capítulo, uma nova página da TV aberta, que é a TV 3.0, um momento de inovação e acho que é uma revolução para a nossa TV aberta, nosso grupo que é multiplataforma. 12 empresas exibem as marcas nas transmissões dos 38 jogos exclusivos da Record na TV aberta e também no R7 e Play Plus. Eisenbahn, Amistel, Mercado Pago, Chevrolet, Natura,
Magalu, Esportes da Sorte, Estrela Bet e Sporting Bet, Filco, Ademicon e Burger King. No mercado onde a gente compete pela atenção das pessoas, acho que é super importante e relevante a gente estar presente numa audiência absurda como a Record, com este patrocínio de futebol. E no final do dia é onde a minha audiência está. Então acho que é super pertinente. É por isso que a gente está próximo, criando projetos, fazendo coisas diferentes, nessa ousadia que só o Burger King tem. A gente apostou no futebol da Record porque ele casou muito com o momento de mercado pago para esse ano. É um ano muito importante, que a gente vai fazer uma virada muito forte para a nossa marca. E aí a gente precisava contar com um grande parceiro como a Record para alavancar esse projeto com a gente. De norte a sul do país, a Record exibe 10 campeonatos estaduais e o Brasileirão para 108 emissoras próprias e afiliadas, com um jeito Record de transmitir esporte e a voz inconfundível e que você conhece bem. Na Record tem Campeonato Brasileiro. Um ano inteiro de futebol e sente o suporte, a parceria mesmo de marcas grandes, importantes. Acho que isso é um estímulo enorme para a gente tocando, fazendo o time ficar cada vez mais arrumadinho. Ter grandes marcas por trás de um campeonato que é o mais competitivo do mundo só reforça a qualidade, a grandeza do produto e também o tamanho da Record, né? Para a gente que ama futebol, é ótimo. Para os patrocinadores, é maravilhoso. E para o público, é o pacote completo. Que momento! Muito bom dia a todos. Mestre de cerimônia do evento, a apresentadora Adriane Galisteu celebra o crescimento do esporte na Record. Não é só o meu programa que é super importante. A emissora como um todo precisa crescer. Então, quando eu vejo o futebol de verdade e o esporte, a Record fincando o pé no esporte, fincando o pé no futebol, com essas marcas, com esse time maravilhoso, é muito orgulho, sabe? Como artista da casa, ver o futebol chegar e esse time chegar. E amanhã tem Brasileirão na Record a partir das 7 da noite. O Corinthians em busca da recuperação contra o Fluminense, que mira a liderança no campeonato, ô Bruno, é isso? Pois é, vai ser um jogaço de bola e tem muita coisa em disputa, né? O Corinthians, por exemplo, não perde do Fluminense em casa há quase 3 anos. Mas, desde que Renato Gaúcho assumiu o Fluminense, o time só venceu. Corinthians e Fluminense vivem momentos diferentes. O Timão foi campeão paulista contra o maior rival há menos de um mês. E o torcedor do Corinthians levanta junto! Mas de lá para cá, ganhou apenas uma vez em 5 jogos. O Flu perdeu o título carioca, trocou de treinador, mas vem de 4 vitórias seguidas. No caso corintiano, a última rodada do Brasileirão foi dolorosa. Perdeu o clássico para o Palmeiras. Agora quer aproveitar o fator casa para voltar a vencer. Os 2 próximos jogos da equipe contra Fluminense e Sport vão acontecer em Itaquera. Vai ser um jogo muito difícil, mas em casa a gente sabe que a gente tem o apoio da nossa torcida, que é um algo a mais. E tenho certeza que nós vamos fazer uma excelente partida e a torcida vai nos ajudar. Para amanhã, o Corinthians não deverá contar com o meia Rodrigo Garro e o goleiro Hugo Souza, que estão lesionados. O lateral Andileri e o zagueiro Gustavo Henrique, recuperados, devem jogar. O Fluminense venceu o Santos no domingo, mas não vai ter o zagueiro Thiago Silva, que sofreu uma lesão na coxa direita. Não tem jogo fácil, seja para a gente, seja para o adversário. O Campeonato Brasileiro, como sempre falo, um campeonato longo, um campeonato difícil. O Corinthians não perde para o Fluminense há quase 3 anos. A última derrota foi aqui na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Amanhã, as 2 equipes vão protagonizar mais um capítulo de um confronto cheio de histórias. A lembrança mais marcante do corintiano aconteceu em 1976, quando mais de 70 mil torcedores invadiram o Maracanã para apoiar o time na semifinal do Campeonato Brasileiro. Já o tricolor carioca não esquece o duelo de 1984, quando o Flu venceu o Timão, chegou à final e conquistou o título da competição nacional. Amanhã, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir a partir das 7 horas da noite mais um grande capítulo desse duelo.
O jogão entre Corinthians e Fluminense você acompanha na Record, no R7 e no Play Plus amanhã, a partir das 7 horas da noite, direto da Neoquímica Arena. Cris, Sérgio. Valeu, Bruno. Nós voltamos amanhã com mais informações. À 00:30 tem mais JR. E atenção, por causa do jogo Corinthians e Fluminense. Amanhã, o JR é mais cedo, às 6h15 da noite. Você pode conferir a edição de hoje na íntegra, no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está disponível ao vivo e gratuitamente no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. Em seguida tem episódio especial de Reis, a unção de Davi. E na sequência tem o segundo episódio de Até Onde Ela Vai. Você não pode perder? Então até amanhã às 6h15, Sérgio e eu estaremos aqui esperando você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.